Iniciando. Tudo contigo, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, pelo convite, né? Uma amizade de longa data. Tivemos a oportunidade de nos conhecer, se eu não me engano, em Colatina, né? No Espírito Santo, em 2011, né? Foi uma grata alegria ali de ter você como parceiro de avaliação, né? Então, pudemos nos conhecer bastante naquele período e mantivemos ao longo desses anos essa amizade, né? Mesmo à distância, mas sempre um acompanhando o outro aí pela internet, pelas mídias sociais, né? Com certeza. Queria agradecer também a universidade, né, pelo convite, né, uma grande honra, né, aqui em nome da Universidade de São Paulo e também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele é um projeto que hoje ele tomou uma dimensão de cidades, né, o que eu venho desenvolvendo aí desde 2015, né, acredito que esse ano a gente consiga finalizar, né, e terminar essa jornada. Vou pedir para vocês um pouquinho, né, na verdade, eu pedi desculpas aí porque resolveram recapear todas as ruas do entorno aqui do meu prédio e eu tentei de toda forma ir para uma sala para outra e o lugar que eu encontrei com menos ruído foi aqui, tá bom? Então peço desculpas aí, mas eu acredito que a gente consiga trabalhar bastante aqui essa apresentação, né? Então a apresentação é sobre a importância, né, das plataformas de back-end, né, em aplicações para ambientes inteligentes, né? A gente vai daqui a pouco observar que há uma gama muito grande de possibilidades, né? Então as plataformas de back-end elas dão suporte às aplicações, né? E fazem aí o papel de um middleware, né? um software intermediário que interconecta sensores, atuadores e os mais diversos tipos de equipamentos, tá bom? Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido, né, principalmente na Universidade de São Paulo, né, sob a orientação do professor Sérgio Takeo Fuji, meu orientador de doutorado. Ele é o responsável pelo grupo de computação pervasiva e alto desempenho do Laboratório de Sistemas Integráveis da IPUSP. Nós temos também aí um vínculo com o pessoal do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, né? E também com a plataforma FireWare, que é uma plataforma mantida pela FireWare Foundation na Alemanha, que vem validando também e acompanhando o nosso trabalho. Ok? Então vamos dar início aqui à apresentação. Só um segundinho. Então, rapidamente, né, meu nome é Fábio Henrique Cabrini, tem aí o meu e-mail de contato, o e-mail USP, caso vocês queiram contatar depois. Eu acredito que essas apresentações, conversava com o Silvio ontem, a grande importância de tudo isso é a gente construir pontes entre as instituições, porque existem aí grandes possibilidades de parceria, de trabalhos em conjunto, né? Atualmente eu sou o coordenador técnico do FireLab São Paulo, um laboratório onde nós podemos disponibilizar instâncias da plataforma Helix para projetos acadêmicos, né? Então, atualmente, hoje, nós estamos em torno de 20 projetos sendo executados na área de ambientes inteligentes, dos mais variados tipos, né? Envolvendo instituições parceiras, né? Instituições que ofereçam um ensino público gratuito. Ok? Então, quando nós falamos de ambientes inteligentes, né, nós temos aí uma grande gama. Esse é um trabalho da Ericsson, né, em um white paper bastante conhecido, onde eles mostram, né, essas áreas. Então nós temos aí desde a agricultura, né, nós temos a parte de transporte e logística, a parte de smart metering, né, que é bastante importante hoje no contexto das cidades inteligentes, gerenciamento de grid de energia, isso é algo extremamente importante com todo esse conjunto de novas tecnologias que nós temos para geração de energia limpa, né? Então isso é muito importante dentro do ambiente, né, de uma cidade. Nós temos sensores de estacionamento, nós podemos falar aqui de smart bikes, sistemas de iluminação pública, muito que já se fala hoje, né, no contexto das cidades inteligentes, mas eu não gostaria de restringir essa apresentação a apenas essa grande área, né? Nós temos também toda a parte industrial, processo e monitoramento. Atualmente, né, o Helix, na sua versão comercial, nós estamos trabalhando com alguns projetos já em indústria, né? Esse foi a primeira porta que se abriu para nós, né, em termos de projetos, né, reais e concretos, diante de toda a dificuldade que a gente está enfrentando no país nesse momento, né?
a indústria vem buscando inovar, vem buscando novas, ou na verdade alternativas, né, em termos de IoT para poder melhorar, né, o desempenho da sua produção. Então isso é algo que está nos ajudando bastante, né, e está inclusive nos motivando muito, né. Nós temos aqui também, né, toda a parte, né, e eu acho que aí sim a gente pode falar do IoMT, né, que é o Internet of Medical Things, né, onde ele se encaixa. Essa apresentação foi direcionada, né, para esse foco, né, de trabalho, até pela universidade que nós estamos, né, oferecendo essa apresentação. Então isso é muito importante, a gente direcionar os estudos aqui, né. Então, toda a parte hoje, né, de Internet of Medical Things, ela necessita de um conjunto de tecnologias, né, nós chamamos de tecnologias habilitadoras, para que tudo isso aconteça, né, para que a gente possa ter uma cirurgia remota, para que a gente possa habilitar um monitoramento em tempo real numa ambulância, né, de uma pessoa que está sendo acompanhada, né, sendo levada até o hospital, para que tudo possa ser feito já no próprio percurso, né, o primeiro atendimento, o médico já possa estar ali intervindo naquela situação, né, como tantas outras situações de monitoramento em home care e assim por diante, né. Então, dentro desse contexto, eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias, né, que nós consideramos importantes. Seria aquelas tecnologias que você precisa ligar o teu radar e ficar de olho nisso, porque sem elas, tudo isso que a gente vai falar também não funciona, né? Precisa desse conjunto de recursos. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente observa muito hoje é a questão do machine learning, né? Isso é algo que é extremamente importante para que você consiga ter sistemas mais inteligentes, que consigam tomar decisões mais assertivas, né? Então, o machine learning é um recurso extremamente importante, como também o analytics, né? A gente verifica aí, por exemplo, que o ano passado, né, 2020, né, o IDC já falava, né, de algo em torno aí de 44 trilhões de gigabytes de informação. Ou seja, essas plataformas, né, o que nós vamos falar hoje aqui, são plataformas que geram grandes volumes de dados. Bom, temos problemas aí. Primeiro, onde armazenar e depois como analisar esses dados. Então, todas essas técnicas hoje de analytics, linguagens de programação específicas para esse tipo de abordagem, elas se tornam extremamente importantes para que você consiga, diante do volume de dados, extrair informações relevantes que possam indicar tendências, indicar problemas, né, que você consiga trabalhar dessa maneira. Podemos dizer também que... Opa, pulei um slide aqui. A computação em nuvem, né, ela já não é mais a única protagonista dessa história, né? Hoje se fala muito da computação em fog e a computação em edge, né? Ou seja, a ideia principal, né, e com o advento das redes de quinta e sexta gerações, né, de comunicação mobile, a gente tentar ao máximo reduzir a latência. A latência hoje é um grande problema para aplicações dessa natureza, principalmente da área de IoMT. Né? Você precisa ter recursos que permitam reduzir essa latência a níveis, né, que você consiga ter o que nós chamamos de internet tátil. Né? Você consegue ali, em algumas situações, imagina um cirurgião realizando, né, um procedimento, que ele consiga, durante esse procedimento, inclusive ter feedback do que o robô está fazendo, né, em tempo real, ali, em tempo de execução. Então, isso é o que nós estamos buscando. Né? Então, a computação em fog e edge, ela vem de encontro, né, a plataforma que eu vou apresentar para vocês mais ao fim da apresentação, que é o tema, inclusive, da minha tese de doutorado, ela é uma plataforma direcionada para se estabelecer o que nós chamamos de Cloud to Thing Continuum, né, que é um contínuo desde lá do dispositivo até a nuvem, né, transpassando camada de edge, fog e até a nuvem. Né? Então essa é a ideia, né, se criar isso sobre plataformas em infraestrutura virtualizada, o que nós temos hoje nas redes de quinta geração. Quando nós falamos então de blockchain, hoje eu vou apresentar para vocês, inclusive eu comentava com o Silvio ontem, uma aplicação desenvolvida pelos meus orientados, né, 2 grupos em instituições distintas. Um deu início ao desenvolvimento do blockchain, a outra equipe implementou, em cima da plataforma Helix, um sistema
de controle e monitoramento na distribuição de medicamentos de alto valor agregado no sistema de saúde, né, para evitar fraudes. Então, vejam, segurança é algo importante dentro do contexto dos ambientes inteligentes, das aplicações inteligentes. Por fim, aqui podemos falar também da internet das coisas, né, ou internet de todas as coisas. Hoje a gente tem várias denominações, né? A internet está presente em tudo, né, e todas as coisas, de uma forma ou outra, estão se conectando aí a essa rede mundial, né? Isso é algo muito interessante e que potencializa uma série de novas soluções e novos recursos. Coloco aqui também em destaque, né, redes, iniciativas que buscam diminuir latência, que buscam oferecer alta qualidade na transmissão de imagens, né, em ambiente móvel dentro de uma cidade, né, como tecnologias 5 e 6G, baseadas em Software Defined Networks, né, redes definidas por software, né, a grande tendência, né, então essa infraestrutura. Hoje o que a gente ouve falar aqui no Brasil muito do 5G, a gente está falando da torre de transmissão ao usuário, né? O que está sendo discutido aqui é o que está atrás, é a infraestrutura toda, onde você vai encontrar o que nós chamamos de Network e Cloud Slices, né, sistemas que permitem essa interconexão. A gente vai ver alguns exemplos depois mais à frente, né? Temos aí, né, a famosa rede Starlink, né, que está sendo construída aí pelo Elon Musk, né, uma promessa, e já os primeiros testes mostram a possibilidade de redução de latência, né? Em algumas situações ela pode chegar a ser mais interessante com link transoceânico de fibra ótica, né? Então nos parece, né, que isso pode trazer grandes benefícios quando se fala de atender localidades que estão distantes dos pontos de ancoragem das fibras e dos data centers, né? Então isso me parece ser bastante promissor e bastante interessante, precisamos ficar de olho nisso, né? Bom, aqui eu coloquei 3 verticais, né, de ambientes inteligentes, existem várias outras, tá? Eu estou direcionando para 3 aqui apenas, para a gente restringir um pouquinho, o tempo é curto, né? Primeira coisa são os sistemas ITS, né, os sistemas de transporte inteligente, né, são sensíveis à questão da latência, né? Você estava dizendo aí, e colocando um carro, por exemplo, para tomar decisões importantes, né? Por exemplo, de não atropelar uma pessoa que atravessou a rua, né? Então você tem que ter ali sistemas responsivos, sistemas que consigam dar uma resposta num tempo aceitável para que o carro pare, né, e não atropele, né, o pedestre, né? Então essa é uma realidade, né, que hoje nós temos várias iniciativas da Google, a própria Tesla vem trabalhando com isso, outras empresas, Scania com caminhões, Mercedes, né, caminhões, carros autônomos, essa é uma tendência também. Mas para a gente confiar num negócio desse, né, imagina você sentar com toda a sua tranquilidade ali dentro do veículo, né, e garantir que nada vai acontecer, que ele vai se comunicar com a infraestrutura das vias, né, da estrada, trazer informações. Isso precisa de uma infraestrutura tecnológica para que isso seja possível, né? Então, é disso que nós estamos falando hoje aqui também, né? No ambiente de indústria, realidade aumentada, né, o gerenciamento de múltiplas plantas e também de todo o ecossistema de negócio, né? Inclusive a própria cidade, você tem questões de logística, né? Você tem uma série de pontos que a indústria 4, ou melhor, a 5.0 já se preocupa, né? Então, essas tecnologias, né, esses tipos de ambientes, né, industriais, carecem de muita tecnologia ainda, no Brasil inclusive, né? No Brasil é um país em que há grandes oportunidades nessa área, né, pouco explorado ainda, né, mas que carece de todo um arcabouço tecnológico para que se tenha o uso efetivo e que agregue valor aos produtos de fato e faça com que os empresários acreditem em tudo isso, né? Então, é um desafio muito interessante, né, essa área. Por fim, aqui eu coloquei, né, o IoMT, é o grande foco nosso aqui hoje, né? Então, essa aqui é uma imagem do Da Vinci, né, que é um robô cirúrgico que faz cirurgias aí, né? A princípio, o médico está próximo dele, né? Mas a ideia é que isso possa ser feito no futuro, né? Os chineses já estão fazendo, né? Testando as redes 5G, tem uma série de videozinhos na internet, mas a ideia é conseguir que um bom, né, um grande especialista no assunto possa realizar uma cirurgia remotamente e possa ter êxito nisso, né? É um grande desafio, envolve, lógico,
uma série de questões aí que são bastante complexas, né? Então é dentro desse contexto que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, eu trouxe aqui algumas definições apenas, só para a gente alinhar, né, todo mundo, a ideia do que é a internet das coisas. A gente está falando disso, né, de forma muito simples, né? A internet das coisas é um conjunto aí de tecnologias, né, trabalhando de forma colaborativa, né? Você tem aí sistemas de processamento, microcontroladores, armazenamento em larga escala, né? Você tem aí esses dispositivos inteligentes, né? Também compostos por transdutores, né? São os sensores, né? E também atuadores, né? Que possam interagir e conectar, né? De fato, o mundo virtual, né? Ao mundo real e vice-versa, né? Essa é a grande sacada desse negócio, né? Você conseguir interagir com o ambiente, né? Daí sai o nome, ambientes inteligentes, né? Mas o IoT tem o seu papel importante aí, né? Você ligar todas as coisas à internet e conseguir sentir o ambiente, né? Ter feedbacks do ambiente também através dos sensores e atuar nesse ambiente, né? Então esse é um ponto importante. Eu acho que, óbvio que a IoT hoje tem um contexto muito mais complexo, né? A gente tem aí as mídias sociais, né? Alguns autores pontuam hoje que a internet das coisas é muito mais do que isso, né? Mas ela tem um aspecto social também, né? Mas aqui a gente vai se ater a essa definição, tá aí a fonte, depois caso vocês queiram acompanhar, né? Essa apresentação vai ficar disponível aí para vocês. Em termos de hardware, né, a gente vem trabalhando hoje com uma série de plaquinhas de prototipagem. Agora falando diretamente para quem está no ambiente acadêmico, né, ou na indústria, que quer fazer experimentações, né, com todas essas tecnologias, né? Então hoje você tem aqui o Arduino Portenta, né, o H7, que é uma super máquina, super potente para aplicações industriais, né? Você tem aí o Arduino, que é bastante famoso também, né, a plaquinha Uno, né? Esse aqui é o Uno Wi-Fi, já é uma versão pronta para a internet das coisas, né? Então algo bem interessante. Você tem aqui o ESP, né, 32, esse inclusive com múltiplos sistemas de rádio, né, Wi-Fi, Bluetooth, inclusive o GSM para comunicação mobile, né? Então é espetacular, né? Hoje a quantidade de plataformas de prototipagem que nós temos, né? Aqui em especial a RASP, né? A RASP é um monstro, né, para esse tipo de coisa. Eu venho trabalhando hoje num projeto, depois eu vou comentar com vocês, na cidade de Aveiro, o Aveiro Tech City. Nós estamos fazendo um test bed na cidade de Aveiro, né, com Helix, e estamos utilizando para os testes, né, uma série de Raspberries conectadas via Wi-Fi, né, a infraestrutura de IoT lá, para validar essa questão do potencial que o Edge tem. Então, no caso, a RASP nem está sendo usada como processamento de Edge, ela está simplesmente sendo usada como IoT. Para coisas mais potentes é necessário ter um equipamento mais robusto, né? Então, tá aí a RASP também como uma possibilidade, né? Sensores, em geral, são elementos aí que podem realizar, né, a captura de grandezas físicas, né, do nosso ambiente, né? Então aí tem alguns exemplos, sensores de temperatura, barômetro, sensores de poeira, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, né? São dispositivos de fácil aquisição, não são caros em geral, para você poder potencializar seus projetos, né? Então você tem aqui também sensores de movimento, né? Na área, por exemplo, médica, muito importante, acelerômetro, né? Nós fizemos um projeto, né? Iniciamos um trabalho com a Universidade, com a Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo, né? Uma bengala inteligente, né? Onde é utilizada para guiar pessoas com deficiência visual, né? Da estação do metrô até a universidade, ali os seus ambulatórios, né? Então, trabalho muito interessante também, que nós acompanhamos junto ao professor Wagner, lá da Federal aqui, e são projetos, né, que usam esses tipos de sensores, né? O que mais aqui? Vamos em frente. Em termos de tecnologias, né, tudo isso precisa se conectar com a internet. Então, existe aí um emaranhado, né? Esse é uma imagem muito legal que eu gostei quando eu vi na internet. Eu falei, puxa vida, ela traz ali uma linha, né, que vai mostrando para nós aqui uma evolução, né? Então a gente falou do Elon Musk, a gente está falando de satélite, que no último nível, né, você tem aqui as redes 5G que estão em
em desenvolvimento e sendo instaladas e testadas em alguns lugares do mundo. Todas as outras tecnologias, porque não é toda tecnologia, a gente vai ver mais à frente, que precisam de alta velocidade, né, e baixa latência. Existem aplicações que isso é irrelevante, né? Então você tem também que viabilizar a questão econômica, né? Não adianta nada eu ter uma super tecnologia, mas é muito cara, né? Porque o volume de dados é muito grande sendo transmitido, né? Ou não, depende, né? Sistemas de monitoramento, por exemplo, ambientais, poxa vida, ele manda informações de tempos em tempos, então e são pequenos pacotinhos. Então você tem aí Wi-Fi, você tem as redes que estão subutilizadas, né? As redes de segunda e terceira gerações, né? Porque inclusive a gente usa para o pagamento eletrônico, né? O cartãozinho, quando o cara da pizza aparece lá na tua casa, é ali que você paga, né? Então essas redes também são mídias que podem ser utilizadas, inclusive aquele ESP32 que eu mostrei para vocês, ele usa uma tecnologia 2G para fazer transmissão de dados, extremamente viável e interessante, né? Aqui é um exemplo do LoRa, né? O LoRa e o LoRaWAN, né? Então são duas tecnologias complementares. Você tem o LoRa, que é a parte de rádio, né? O LoRaWAN, que está no contexto mais da infraestrutura para levar os dados, né, até o usuário. Então você tem aí um gateway, né? Imagina, um gateway LoRaWAN no topo desse prédio, e uma série de sensores, né, instalados em postes, câmeras, sistemas de segurança, transmitindo dados através dessa tecnologia. O LoRa, por exemplo, é uma tecnologia que velocidade não é aquilo que ela faz de melhor, mas ela tem uma questão de custo, benefício e alcance muito interessante. Então você consegue ter um gateway e dispositivos localizados a distâncias de quilômetros, né? Então isso passa a ser muito interessante para o âmbito de uma cidade inteligente, né? Esse é um ponto importante, se eu não me engano, a Ana Veiga trabalha com isso, né? Então é um ponto bastante importante aí, né? Sem falar do Sigfox, entre outras tecnologias que existem para isso, né? Esse é uma outra imagem interessante, que ele cria aqui um divisor de águas, né? Então nós temos hoje o que nós chamamos de Massive IoT e o Critical IoT, né? Toda a parte de monitoramento, né? Olha só, smart building, né? Logística, tracking, né? De frotas, agricultura de precisão, smart metering, eles entram como Massive IoT, ou seja, você vai ter um volume muito grande de dispositivos. A gente vai visualizar isso daqui a pouco num paper que eu trouxe aqui para vocês, que mostra essa classificação em termos de quantidade de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Então a gente está falando disso. Então se você tem muito dispositivo, você tem que pensar que o custo tem que ser baixo, consumir pouca energia, energia é um problema nessa área, né? Baixos volumes de dados e eles estão aos montes, né? Por outro lado, aqui à direita, a gente tem aqueles que precisam ser super confiáveis, né? Eles não podem falhar, porque eles estão ligados a sistemas críticos, né? Então você tem aqui controle de tráfego, né? Um veículo não colidir no outro, né? Então você tem que ter um tempo de resposta adequado, né? E esse sistema não pode falhar, porque se falhar vai colocar vidas humanas em risco. Esse é um grande problema, né? Então aqui, ó, o Remote Healthcare, dentro desse contexto, né? Eu tenho que garantir que aquele dado medido, né? Aquele valor, por exemplo, de um oxímetro, ele seja transmitido, né? Da forma correta, porque envolve decisões ali que podem prejudicar o paciente, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, são de alta confiabilidade, de baixíssima latência em alguns casos e alta disponibilidade. Por quê? Porque eles não podem parar de funcionar. Então, não é fácil montar uma estrutura dessa, né? Imagina que você vai ter um dispositivo remoto lá que ele não pode parar de funcionar, tem redundância, como é que funciona tudo isso, né? Então esse é um ponto bastante importante também. Aqui a gente tem, né, um gráfico bem interessante que mostra algumas dessas aplicações que nós vimos anteriormente, de Smart Environments, e mostra aqui alguns requisitos, né, em termos de tempo de bateria. Então são coisas que a gente precisa pensar. Cobertura, né, alguns serviços você tem que ter uma cobertura em termos de sinal, né, adequada, né? Imagina, seu dispositivo está fora da área de cobertura, né? Não adianta nada, né? O que mais? Confiabilidade, qualidade de serviço, posicionamento global, então tem que ter condições de ter, né, a gente vai ver uma aplicação, eu fiz uma demo aqui para vocês hoje, de monitoramento de velhinhos, né? Então isso é um problema, né? Saber o meu pai na quarentena, onde é que ele estava, né? Então uma forma de você monitorar, acompanhar, por exemplo,
o batimento cardíaco, saturação de SpO2, essas coisas todas aí que é bom saber, né, dos robôs aí, né? Então você tem aqui a parte de performance, não pode esquecer do custo, né? O custo inviabiliza tudo, né? Se você não tem um custo efetivo e adequado à realidade ali, esquece, né? Quantos projetos de IoT eu já participei que é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas na hora que vai implementar o custo vai na estratosfera e o pessoal fala, ó, não dá, né? Não tem condições, né? O que mais? Vamos falar então aqui rapidamente do Fireware, né? O Fireware é uma plataforma aberta, ela foi criada na Europa, é uma iniciativa da Comunidade Europeia, né? Então é uma plataforma aberta, foi desenvolvida para potencializar o surgimento, o desenvolvimento tecnológico da Europa em termos de aplicações para a internet do futuro, né? Projeto aí que já tem uma longa estrada, né? Fomentado pela União Europeia, atualmente hoje estabelecida a Fireware Foundation, né, uma instituição sem fins lucrativos, fica na Alemanha, em Berlim, onde eles acompanham as iniciativas na Europa e também, né, no mundo, né? E o Helix é uma iniciativa que surgiu, né? É uma plataforma derivada do Fireware, uma plataforma brasileira, né, que foi desenvolvida aqui na Universidade de São Paulo, teve o seu berço aqui na Universidade de São Paulo, e hoje ela é uma plataforma oficial do Fireware. Então você, no final da nossa apresentação, você vai poder acessar lá o link, né, o Marketplace, onde você vai encontrar não só o Helix, mas diversas outras plataformas, né? Por exemplo, da Telefônica, da NEC, da UbiWare, plataformas que rodam na Europa, né, na Índia, no Japão, em vários lugares aí, para que vocês possam conhecer, né? A diferença é que o Helix não é uma plataforma para cidades inteligentes, né? O Helix é uma plataforma para múltiplos propósitos, então ela pode ser utilizada para vários tipos de aplicações. Foi assim que ela foi homologada, né? E hoje ela tem uma série de versões, né? A versão que eu vou mostrar para vocês inicialmente é o Sandbox, que vocês vão poder, inclusive, instalar aí na universidade de vocês, né? Caso vocês queiram fazer alguma parceria com o Fireware Lab, eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós disponibilizamos, inclusive, o servidor, uma instância para que vocês possam realizar os trabalhos de vocês, como estamos fazendo hoje com a Universidade de Aveiro, com a Universidade do Rio Grande do Norte e assim por diante. Tá bom? E outras instituições aqui de São Paulo que participam conosco lá do Fireware Lab, né? Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Esse é um vídeo, tá, que explica um pouquinho do Fireware. Vou passar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. We are approaching a new digital revolution. More than half of the world's population has an internet connection, resulting in continuous streams of data generated by the technologies we use in our day-to-day lives. The Internet of Things is impacting virtually all stages of economy and social life, representing a profound change in how humans interact with machines, information, and even each other. The increasing maturity of big data, cloud solutions, and new internet-connected devices have created an exciting and valuable opportunity to build the next generation of data-driven smart solutions. Information coming from multiple sources must be accessible in real time, creating a digital continuum. Breaking down boundaries between domains will enable the exchange of relevant data across multiple applications, avoiding the current silos of information. Fireware is driving the standards to make all this happen, unleashing the potential of real-time open data at a large scale. It simplifies IoT, allowing developers to merge IoT data with data from other relevant sources and get access to it using well-defined RESTful APIs, reducing both the time and cost of development for IoT-enabled smart solutions. Thanks to harmonized data models and APIs, developers are able to create applications that are truly interoperable. Real-time data exported in a city can be combined with data from vehicles acting as mobile sensors to enable new services and improve processes like predictive maintenance of fleets and roads. Systems associated to milling and coordinate measuring machines in a factory can exchange data in a trustworthy manner for a better performance. Fireware ensures the sovereignty on data, allowing the appropriate levels of access to data to be defined, for instance, for potential monetization. Data from vehicles can be published on a data marketplace supported by the city, so it can be monetized when used by third-party developers. Fireware Context Information Management is the basis for the new data economy and the creation of innovative business models in multi-sided markets.
Join us to ensure that standards are driven by the needs of all society, and to ensure that FIWARE will stay free, for all, forever. Só voltando aqui, só um minutinho. Essa aqui é a arquitetura da plataforma FIWARE, né? É uma plataforma aberta, como foi dita, né? É uma plataforma especializada no gerenciamento de informações de contexto. Então, isso é muito importante hoje, uma vez que nós temos aí uma grande variedade de aplicações, né? Então, você tem aí a capacidade, através de um recurso chamado multi-tenant, você consegue gerenciar múltiplas aplicações sobre essa plataforma, né? Então, o FIWARE, em natura, né, ele é um conjunto de generic enablers, de blocos de construção, que você pode desenvolver o que você quiser, né? Existem algumas plataformas Powered by FIWARE, ao exemplo do Helix, que se utilizam de alguns desses módulos, né, para realizar e suportar aplicações, no nosso caso específico, de internet das coisas e ambientes inteligentes, né? Mas existem outras que são específicas para a área, por exemplo, de agronegócio, específicas para a área de indústria, específicas para a área de portos, né, e assim por diante. Então, hoje você tem aí uma gama, né, crescente de plataformas sendo desenvolvidas, né? O Helix, ele entra como uma plataforma de back-end, né? Ele vai dar o suporte, uma plataforma de back-end baseada no FIWARE, né? Então, ele usa o NGSI, né, que é o Next Generation Service Interface, criado pelo ETSI. Isso é um grande diferencial, pessoal. Plataformas, elas precisam ser interoperáveis. Esse é o grande desafio. Ela não vai existir sozinha. Ela coexiste com um ecossistema de serviços que precisam se estabelecer conexão. Então, na Europa, né, o ETSI desenvolveu aí, né, e está aí fomentando o uso do NGSI, né, que é esse protocolo, para que, não só um protocolo, mas ele é um modelo de dados, né? Eles modelaram tudo que vocês possam imaginar de dispositivos, né, tanto da área médica como da área de agricultura, de indústria, para que você possa ter um modelo, né, de dados que possa ser interoperável com outras plataformas, né? Então, isso é muito interessante, foi um grande desafio aí ao longo desses anos e vem dando bastante certo. Então, foi um trabalho que foi planejado, não é uma empresa que criou um produto e simplesmente colocou no mercado. Eles criaram, de fato, um ecossistema de negócios, né, de inovação. Então, isso é muito bacana, né? E a USP, a gente vem trabalhando com isso desde 2015, nós entramos no projeto FIWARE, né, e a USP se tornou hoje o que nós chamamos de FIWARE Lab, um local de experimentação de ideias, de projetos, né, bem interessante, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. O próximo vídeo, esse é o último, inclusive, ele é um videozinho que mostra a iniciativa chamada de CEF, que é o Connecting Europe Facility, né, que é um projeto europeu de interconexão de todo o bloco, né, através do NGSI, né, esse padrão. E o FIWARE, né, foi escolhido, inclusive, o Context Broker, né, ele é chamado de CEF Context Broker hoje. O broker é o principal bloco de construção das soluções da Europa, né? Então, isso nos parece interessante, porque se você quer desenvolver uma ferramenta para o mercado europeu, você vai precisar falar esse idioma aí, né? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, que bacana, como é que se faz a coleta dos dados, né? E o que isso pode potencializar nos seus projetos. Connecting data sets is a major trend today, and it can help us do some pretty neat things. Take life in the city, for instance. Data collected from sensors can help us improve traffic flows or reduce pollution levels. But to develop solutions like these, people must first gather information from dozens of different sources and make sense of it. Well, this can be a challenge. But what if public and private organizations had some kind of superpower to help them? The Context Broker is a building block that centralizes and provides context to data coming from a wide variety of sources. For example, you can take air quality data from city centers or even a public bus and put it together in context so that public administrations or other organizations can work with data that is already filtered, organized, and labeled to really kickstart solutions to improve our daily lives, like reducing air pollution in your hometown. Developed by FIWARE, Context Broker is built on European standards, so when people start using this superpower in different countries, they can exchange data sets, share insights, and ultimately create an ecosystem of compatible data solutions.
This new way to manage data across borders will result in many more data-based innovations in your hometown and across Europe. Pick up a building block today and let's connect Europe. Bom, então esse é um grande desafio, né? Conectar, né, sistemas dentro de uma cidade inteligente, conectando um hospital, ambulância, sistemas de resgate. Imagina a complexidade disso, né? Drones e assim por diante. Então, isso vem sendo feito, né? O FireWare, né? O Context Broker, né? Ele é um sistema para operação federada, então ele consegue se conectar a vários outros, né? E a troca de informações de contexto ocorre dentro desse ambiente. É muito interessante, óbvio que tem todo o contexto de segurança por trás disso também, tá bom? Bom, falando especificamente do FireWare aqui no Brasil, né? Então hoje o FireWare Lab é esse espaço de experimentação, né? A USP hoje, já há alguns anos, a gente vem estabelecendo o FireWare Lab da USP, né? Conhecido como FireWare Lab São Paulo. Depois no final dos slides vocês vão encontrar o link para a nossa página do Facebook, para que vocês possam entrar em contato com a gente e tal. O FireWare Lab São Paulo, ele é um laboratório acadêmico, né? Então ele não é para aplicações comerciais, né? Então ele é usado para a comunidade da Universidade de São Paulo e, como eu disse anteriormente, para instituições parceiras de ensino público e gratuito, né? Então esse é um ponto bem importante para que a gente possa estabelecer essas pontes, né? Então nós temos lá um conjunto de servidores, uma infraestrutura ligada à RNP, onde você consegue, né, instanciar ali a sua plataforma e sobre ela desenvolver as suas aplicações. Então lembrar que é isso, né? O Helix, ele é uma plataforma que foi homologada pela FireWare Foundation e autorizada. Então o FireWare Lab São Paulo é o único no mundo hoje que usa o Helix como plataforma. A gente disponibiliza as instâncias já prontas para o uso, você não tem que configurar nada, né? É só você utilizar e sobre essa plataforma colocar o seu serviço, né? O que você vai utilizar, tudo bem? Então, está distribuído no mundo todo, né? No Japão, na Índia, no México, são laboratórios que alguns, inclusive, permitem experimentos para empresas, né? Então, você tem uma startup, você quer colocar o teu projeto para dar aquele início, né? Então, você tem lá os FireWare iHubs, né? Que fazem fomento e assim por diante, buscam recursos na Europa. E uma vez que a sua startup esteja, né, escalando, aí você vai ter que ir para outro lugar, né? Então, esse é um ponto que é para potencializar, né, os primeiros dias de uma startup. Isso é muito interessante, foi um pensamento da Europa muito legal, né? O Helix, então, aqui a gente vai falar da versão Sandbox, é uma versão aberta para que vocês possam usar. No final tem o link do GitHub para vocês poderem baixar, caso vocês queiram usar aí na própria instituição de vocês, não há problema algum, pode usar livremente, tá? Essa versão é para isso mesmo. Óbvio que ela não tem todos os recursos de segurança como a versão comercial tem, ela é feita para prototipação ou MVPs, né? Fazer provas de conceito. Esse é o contexto dessa plataforma, por isso se trata de um sandbox, tudo bem? Esse NG que aparece na frente aí, se trata da última versão que nós criamos, né? O NG vem de Next Generation, porque nós percebemos aqui no Brasil, né, a primeira geração do Helix de 2018, ele oferecia suporte a um protocolo, né, um padrão chamado CoAP, né? E nós percebemos aqui no Brasil que há pouquíssima utilização desse protocolo, né, dessa tecnologia. Então nós migramos nessa versão para o MQTT, né? Então nós inclusive embutimos no próprio Helix o Eclipse Mosquito, né, que é um broker bastante famoso, né? Então você já vai ter ele ali disponível, integrado com o Helix, onde você vai poder fazer toda a troca de informações através do MQTT, que é um protocolo famosíssimo e super utilizado no contexto do IoT aqui no Brasil, né? Então, o Helix Sandbox, ele está documentado no artigo IEEE, depois, caso vocês queiram conhecer, tem o link, né? Um artigo que vocês podem citar, inclusive caso vocês venham utilizar a plataforma no ambiente, né, no contexto de pesquisa, você pode citá-lo, né? Ele foi apresentado no evento de Smart Cities no Peru no ano passado não, retrasado, parece que 2020 a gente perdeu um ano, né? Foi em 2019 que ele foi apresentado, né, no congresso, né, e foi escolhido com paper para publicação no IEEE, está lá disponível, né? Então vocês podem citar, que tem algumas características, né? Ele é agnóstico, então ele pode funcionar em qualquer Cloud Service Provider. Se você quiser colocar na Amazon, quer colocar no Google, no Azure, quer colocar no servidor da tua universidade, aí fique à vontade, ele funciona. Tem algumas regrinhas, né, que lá no GitHub
especifica o tipo de sistema operacional que tem que suportar e tudo mais, mas ele é agnóstico, ele vai funcionar em qualquer lugar, né? Agnóstico também sobre hypervisors, você pode usar desde um hypervisor como sei lá, o VMware, né, o VirtualBox, também um Vim, né? Um sistema como OpenStack, CloudStack, todos eles nós testamos esse negócio, ó, funciona redondinho, tá bom? Isso você pode escalar, inclusive. Para fácil deploy, né, de uma grande variedade de aplicações, tem uma interface web super interativa, fácil de usar, multi-cloud, se você está com o seu sistema rodando lá na Amazon, começa a ficar caro, pega ele e passa para Google, né, não tem problema nenhum, né, desde que você faça o translado, né, de todo o sistema, você não vai ter problema algum, né, você não vai ficar preso a um determinado fornecedor. Então essa é uma vantagem das plataformas abertas, né. Ele está pronto já com o NGSI versão 2, né, a versão mais nova, e também pronto aí para o Ceph, né, ele já está prontíssimo para isso também, né. Essa é a arquitetura interna da plataforma, então ele é composta principalmente aqui pelo dashboard. Esse dashboard, por trás dele, tem um sistema de orquestração. Então, o módulo Orchestrator, ele faz todo o instanciamento dos módulos. Isso é um sistema são microserviços, trabalhando de forma colaborativa, né? Então, cada um desses módulos, eles são gerenciados, né, e instalados pelo módulo orquestrador, que né, que tem aí o front-end dele, que é um dashboard bem simplesinho, que você vai ali rapidinho, você habilita armazenamento temporal, você habilita os brokers. É bem fácil, dá para monitorar o desempenho, tem bastante coisa interessante aí, tá bom? Então, basicamente, você tem aqui a possibilidade de trabalhar com o protocolo HTTP direto, né, dispositivos que falam HTTP, ou MQTT. Aí você consegue fazer a comunicação bidirecional com a plataforma e, por sua vez, o usuário que representa a sua aplicação pode consumir esses dados, pode interagir com essas informações, tomar decisões e realizar ali, né, a operação de uma aplicação complexa aí de IoT. Então, essa é a versão do Helix, né, onde você vai ter também um banco de dados não relacional para você guardar com timestamp, com tudo que você quiser das suas informações que você estiver monitorando. É bem bacana para um projeto inicial, né, nós bolamos uma estrutura completa para que você pudesse ter todos os recursos básicos, né, para a operação de uma aplicação de IoT, tá bom? Então, essa é uma plataforma certificada, está disponível, né, também no link do Marketplace da própria Fireware Foundation, tá bom? Então, tá aí para vocês, caso vocês queiram dar os primeiros passos, né? Então, tá aqui, né, nós testamos exaustivamente aqui na AWS, no Azure, né, na Google, VirtualBox, KVM, quem gosta de Linux, né, eu curto bastante. O Fireware Lab, inclusive, da USP, ele inteirinho roda em cima de máquinas que são virtualizadas no KVM, né? Então é bem interessante para vocês conhecerem, né? Aqui são os passos para você instalar o Helix, né? É bem simplesinho, são 5 etapas, né? Criar uma VM com o Ubuntu, né? Tem lá a versão no GitHub, habilitar o firewall da Amazon, por exemplo, né? Liberar as portas, lá tem a lista, executar o walkthrough de configuração de senha, essas coisas que são básicas, né, em sistemas, né? E, por fim, curtir aí, usar a plataforma e tem uma plataforma com uma documentação extensa, tem muita coisa lá no nosso GitHub, vocês podem acessar depois, inclusive a própria documentação da própria Fireware Foundation, né? Quando a gente fala de broker, né, sistemas dessa natureza, a gente está falando de um elemento de software que recebe updates. Updates são informações enviadas por sensores, por exemplo. Imagina um sensor de temperatura que fica monitorando lá, ou o sensor de batimento cardíaco, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, que ele mede lá o batimento e fica enviando para a plataforma. Essas informações de contexto ficam armazenadas, né? O que a gente fala aqui de dado em tempo real, você consegue coletar essa informação. Como? Através de subscrições, eu posso me subscrever ao broker, e toda vez que eu receber uma atualização daquele sensor, eu sou notificado, eu recebo aquele dado também, né? Então você tem aqui as notificações, eu posso fazer uma query direto também, né? E posso também realizar queries no sensor. Eu posso ir lá e falar, ô sensor, qual que é a temperatura aí? Ou enviar um comando para ser executado e ativar algum recurso, algum atuador também, tá bom? Devido o grande espectro de tecnologias de IoT, né, de protocolos e tudo mais, nós temos junto ao Context Broker o que nós chamamos de IoT Agent. É um elemento que faz a tradução
entre o MQTT, por exemplo, e o NGSI, que é a linguagem que o Fireware ou que o Helix utiliza. Então você vai ter sempre essa presença desse elemento. No caso do Sandbox, nós colocamos lá um IoT Agent justamente para fazer a tradução bidirecional aí do MQTT, tá bom? Então é bem interessante para os projetos de vocês. Aqui está uma tabelinha, né, de um artigo bem recente, bem legal, sobre requisitos, né, para serviços avançados de healthcare, né? Então você tem aqui, por exemplo, olha só que interessante, né? Latência, que a gente vinha conversando anteriormente, né? E vocês vão ver que para algumas aplicações o Helix Sandbox nesse formato ele não vai atender às necessidades, porque, por exemplo, você tem aqui, ó, telecirurgia. A gente está falando de velocidades, né, na ordem de 5 a 1 milissegundo. A gente está chamando de round trip time, né, o tempo de ida e volta em torno de 1 milissegundo. Esse é para vocês terem uma ideia, o requisito do 5G. Né? O 5G está para isso, né? Atingir essas velocidades em comunicação sem fio. Eu já adianto para vocês aqui, por exemplo, em testes que nós fizemos com Wi-Fi, você vai conseguir chegar usando o Edge, você vai chegar em torno aí de 10 milissegundos, 11 milissegundos, né? Se você estiver usando uma rede de fibra ótica, né, talvez 2, 3 milissegundos, né, são os tempos que experimentalmente a gente vem conseguindo hoje com a infraestrutura disponível, tanto na Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inclusive a Universidade de Aveiro também. Né? Ontem eu conversava com a coordenadora do projeto lá e ela falou, Cabrini, está atendendo? Eu falei, olha, conseguimos chegar no mesmo patamar de latência que a gente consegue aqui em São Paulo, né? Então, bem interessante. Para outras aplicações, por exemplo, o mHealth, você pode chegar até roupas inteligentes, por exemplo, com sensores, 250 milissegundos, isso não vai impactar. Isso é o que você tem hoje na internet, né? O convencional, né? Uma ambulância conectada com transmissão de vídeo e tudo mais, 10 milissegundos, né? Então, esses são questões importantes, né? Você tem aqui também a questão da densidade de conexão, olha só, né? Falando aqui de alguns sistemas, né? Ó, monitoramento remoto pervasivo, né? Hospital e casa, ó, a gente está falando aqui de casa, 20 mil devices por quilômetro quadrado. Pessoal, a infraestrutura que tem que estar por trás disso, para suportar esses dispositivos enviando, essa grande quantidade de dispositivos enviando dados, é bastante complexa. Você vai precisar levar, muitas vezes, o processamento lá na borda, pertinho da torre lá de transmissão do celular, para que você consiga atender a esses requisitos. Tá? Então, aqui tem esse documento, depois tem um artigo aí na íntegra, é bem legal de ver esse artigo depois, hein? Bom, aqui é um exemplo esse mesmo artigo traz eles chamam de Medical Network, né? A gente está falando já disso hoje, né? De redes que integram, né? Hospital, ambulância, cirurgia, né? Então você tem aqui gateways de vários tipos, porque a gente está falando de vários tipos de protocolos, de legado, né? De sistemas já existentes que você vai ter que interconectar. Né? E você tem aqui toda essa estrutura, né? Sistemas que podem também realizar processamento em loco, né? Então isso é muito interessante, você vê aqui a interconexão desses sistemas. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar na íntegra uma arquitetura mais completa do que essa. Né? Aqui, por exemplo, das imagens que esse artigo traz, por exemplo, realidade virtual, você conseguir, né, realidade aumentada, você conseguir aqui que o médico, né, câmeras 4K, monitorando, né, e acompanhando o paciente dentro da ambulância, e tudo isso sendo transmitido pela infraestrutura 5G, por exemplo. Então você tem aqui o Core Network, você vai encontrar aqui o Radio Access Network, os Core DCs, que nós chamamos, né, os Edge DCs, que são os data centers de Edge, né, fazendo o seu trabalho ali de processamento na borda, né, então tudo isso é extremamente importante. Lembrando que o 5G tem a homologação também não só do 5G, mas também do Wi-Fi, do LoRa, de outras tecnologias que coexistem, né, com esse sistema. Aqui a aplicação que eu comentei com vocês é meio complicadinho de entender, aqui é muito desenho, né, mas só para vocês verem, esse aqui é o CARE, é um projeto que foi feito, né, na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, curso de Engenharia de Computação e a FATEC São Caetano, que é um curso de Segurança da Informação, onde os alunos, em parceria, né, um desenvolveu o blockchain, o outro desenvolveu a aplicação em cima do blockchain criado, né? Inclusive os artigos estão disponíveis numa revista, depois se vocês quiserem dar uma olhada também, fica bem bacana. Então, o CARE é um sistema de Helix federados, eles estão interconectados, então você tem aqui o centro de distribuição,
você tem as unidades de saúde, né? E você tem aqui os medicamentos com tags NFCs ou RFIDs, né, que são lidas, né? E à medida que esses medicamentos vão sendo levados a essas unidades e distribuídos na cidade, toda a movimentação é controlada e monitorada através de uma blockchain. Então, se alguém tentar burlar alguma dos pontos, né, de conexão, né, aí tem um aplicativozinho também que se usa lá na unidade de saúde, para coletar, na hora que chega, descarrega o caminhão, o cara faz a leitura e já coloca. É um protótipo, né? Mas que se mostrou bastante interessante, né? A blockchain funcionou bem em vários ataques que nós fizemos sobre essa estrutura, os bancos de dados envolvidos. Ele detectou de fato que houve, né, alguma intervenção externa e que aquilo quebrou, né, o que a gente chama de cadeia de confiança, né? Então isso é um ponto muito legal, conseguir detectar essas questões, ainda mais num país como o nosso, onde é tão difícil levar o medicamento, né, para quem precisa, e no meio do caminho alguém se aproveita disso para lucrar, e a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? Só um minutinho, opa. Travou aqui, só um segundinho. Opa, vamos lá. Aqui uma plataforma, esse aqui já é o meu trabalho de doutorado, né? Esse é uma plataforma que está em nível de protótipo hoje, né? Já é um protótipo bastante avançado, que é um contexto que nós chamamos de multilayer. Né? O que acontece? A gente está falando aqui de um sistema em que a gente tem o Helix presente tanto no nível de nuvem, como na fog e na edge, e de forma vertical e horizontal é realizada a federação desses context brokers, né? Então essa foi a proposta de doutorado, né, que eu venho trabalhando desde 2015, e agora a gente já tem um protótipo, né, que está sendo testado, inclusive lá em Aveiro, foi testado junto ao projeto NECOS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vem desenvolvendo aí essa plataforma, está nos seus estágios finais aí, né? Então o Helix, quando a gente olha em termos de arquitetura, o multilayered, né, você tem aqui uma camada de aplicações, então ele consegue, através do recurso de multi-tenant, gerenciar múltiplas aplicações. Você tem aqui no ambiente de Core DC ou Cloud DC o módulo Nebula, que nós chamamos, é um módulo composto, daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais, uma série de submódulos que realizam funções importantes, por exemplo, né, a orquestração, integração com a plataforma de virtualização, né, da infraestrutura, né, no caso aqui a gente integrou com uma plataforma dessa natureza que é o NECOS, né, um projeto brasileiro e europeu, né, já finalizado no ano passado, um projeto bacana, né, uma plataforma que faz orquestração automática dos recursos em todos os data centers envolvidos, estabelecendo o que nós chamamos de network slices, né, criando canais isolados de comunicação. Olha, um negócio muito interessante, onde ele gerencia o NECOS, toda a infraestrutura onde os módulos do Helix serão instalados. Então você tem aqui os brokers, os Helix brokers que rodam a nível de fog, dependendo do poder computacional disponível, ele pode trabalhar clusterizado para alto desempenho, para grandes volumes e grandes quantidades de dispositivos. E você tem também os Helix brokers trabalhando no módulo single, né, o modo mais simples, em data centers como lá em Aveiro, por exemplo, uma APU que a gente está trabalhando, é um computadorzinho de baixo poder computacional, não é uma super máquina, mas que fica na borda ali, então você consegue colocar o Helix, ele foi projetado, esses módulos, para ser uma abordagem lightweight, então ele roda em qualquer tipo de dispositivo, inclusive numa Raspberry, se você quiser colocar alguns módulos lá dentro, né? Então é bem interessante, você tem aqui os níveis, né, de core até o edge e os dispositivos, né? Então, dentro do contexto aqui do módulo principal do Nebula, você vai ter aqui o Cloud Context Information Management, né, um sistema clusterizado que gerencia todas as informações de contexto de toda a infraestrutura e de todas as aplicações, o orquestrador, né, que faz a integração com o NECOS ou qualquer outra plataforma MANO, né, que seja compatível, o Finder, que faz toda a parte de localização dos dispositivos, o Keeper, cuida da parte de segurança, a parte do billing, essa é uma parte importante, você tem que cobrar, né, o serviço, ou contabilizar o que está sendo usado, né? Então tem um sistema desse, o Slice Descriptor, Connector para conectar com sistemas externos, né? Outros sistemas, outras plataformas, né? Provedores de contexto e toda a parte de storage, né? Destinar os dados para algum lugar onde possa ser feito isso, né? E aí você tem aqui o Helix Broker, né? Que pode operar em modo clusterizado também, e tem lá os IoT Agents que podem ser acoplados e ampliar a gama de tecnologias que podem ser utilizadas, né?
Aqui é uma visão, né, de um cenário, né, que a gente vem trabalhando na Federal do Rio Grande do Norte, onde você tem aqui o Nexus gerenciando, né, o Core DC e todos os edges de CIS envolvidos. Ele estabelece esses túneis, que são os Network Slices, e cria o que a gente chama de Cloud Slice, que é uma separação lógica de cada uma dessas aplicações. A gente colocou aqui 3. A gente está aguardando aí se sai o artigo que a gente submeteu aí para uma revista de grid, aí vamos ver se vai ser aprovado. Mas aqui ele apresenta as 3 verticais que a gente vinha comentando. Você tem serviços rodando aqui em cima sobre o Nebula, e o Nebula faz a orquestração de todos os edge, os Helix Brokers distribuídos na infraestrutura, atendendo aí serviços como, por exemplo, aqui olha só, o controle de uma cirurgia remota sendo feita em regiões distintas da cidade, né? Então isso que é interessante, você conseguir, através da infraestrutura 5G, por exemplo, não só de rádio, mas aqui está no back-end, né, o backhaul, possa fornecer recursos tecnológicos para que isso opere, né? Esse é o projeto lá do Aveiro Tech City, né, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da ideia, onde a gente está fazendo o nosso testbed, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, eu sei que a gente já está terminando, apresentar uma aplicaçãozinha simples, foi desenvolvida pelos meus alunos lá da FATEC, num curso de extensão, fizemos há pouco, aí, durante a pandemia, né? Eles criaram um app, né, onde você tem o vovozinho lá com um reloginho no braço, ou um próprio smartphone, enviando dados, né, para uma plataforma de nuvem. Aqui no caso eles escolheram o Azure, né, colocaram o Helix por lá, e um aplicativo que é dos cuidadores, ou dos filhos, né, todo mundo aí deve ter alguém aí que tem que precisar, eu tenho lá, meu pai tem que ficar monitorando, né, então essa é uma aplicação muito legal, que permite, por exemplo, através da API, então isso aqui é um exemplo de aplicação rodando no Helix, inclusive, tá, onde você tem aqui o ID da pessoa, né, você tem o endereço, você tem telefones de contato, sensores que possibilitam a leitura de batimento cardíaco, oxigenação do sangue, né? Aquela coisa toda, né? E você tem aqui o mapinha, a senhorinha, você escolhe o avatar, é muito bonitinho, né? E ele vai mostrando em tempo real onde a pessoa está, você clica em cima, você sabe quais são os parâmetros, e tem o sistema que o broker do Helix faz, que detectando um trigger lá, atingindo o valor de um trigger, ele gera notificações. Então isso é muito bacana. É um aplicativo que foi desenvolvido aí em um período de 1 mês, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, já mais concreto, né, trazendo para vocês o back-end da coisa, né? Então você tem aqui um reloginho, né, com sensor, olha só que mede aqui, batimento cardíaco, como esse tipo de reloginho hoje, aqui, esses smart, qualquer coisa aqui que a gente usa, né, que permite você, deixa eu ligar aqui, que permite você, capturar algumas informações e coisas do tipo, né? No meu caso aqui, o meu precisa do celular para mandar os dados, né? Mas essa é a ideia, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem a representação lógica, o que a gente chama de informação de contexto desse relógio. Eu fiz aqui uma demo, né? Olha só, mais simples para mostrar para vocês, onde você tem aqui, ó, o ID, né? No padrão europeu já definido pelo NGSI. O tipo é um IoT. Ele tem aqui um medidor de batimento cardíaco, uma grandeza inteira, né? Tem a parte de localização, de geolocalização. Aqui eu coloquei umas coordenadas aleatórias aqui, do tipo DIL JSON, que é o que a gente usa lá no Helix, né? Você pode fazer cerca... Dá para fazer até uma tornozeleira eletrônica com esse negócio aqui, é bem legal, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês, vocês vão ter agora acesso a um dashboard que a gente criou. Aqui onde você tem aqui o Google Maps, né? Eu estou colocando aqui o carinha aqui numa posição, e aqui é o nível de batimento cardíaco. Eu vou mandar aqui algumas mensagens, ó, eu vou atualizar, por exemplo, aqui vou mandar uma mensagem JSON para o Helix. Esse Helix está instanciado na USP, né? Ó, vamos pensar que o batimento cardíaco do cara aqui aumentou para 110 batimentos, né? Então vou dar um send aqui e deve aparecer para vocês, olha lá, foi atualizado automaticamente, né, o valor, né? Então esse aí seria lá o monitor do... Vamos supor que o batimento cardíaco do cara está aumentando aqui, ó, você consegue, ó, foi para 120, né, ó, e a pessoa está se deslocando. Eu vou tentar fazer um deslocamento aqui, não muito agressivo aqui, para a gente tentar fazer o cara se movimentar ali, inclusive fazer o tracking dele, né, ó, vamos ver se ele vai se movimentar. Aqui eu estou atualizando a geolocalização, tá vendo? Então estou colocando aqui o cara para se movimentar um pouquinho, vamos ver se vai andar mais um pouquinho aqui, ó, e você consegue visualizar a pessoa, né, fazendo aí o seu deslocamento na cidade, né? Óbvio que com o nível de precisão que
o sistema de GPS permite, né? Ó, então a gente está fazendo o cara aqui se movimentar um pouquinho aqui dentro do contexto da cidade, por exemplo, né? Então eu estou fazendo o que aqui? Estou mandando JSONs, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, estou usando aqui o Postman e estou enviando aqui um post, né? Uma atualização. Esse aqui é o IP do servidor lá da USP, né? 143.107, né? E a gente tem aqui a URL completa desse dispositivo e os parâmetros aqui, batimento cardíaco e coordenadas sendo enviadas e atualizadas, tá bom? Então aqui é uma demonstração para que vocês possam ver que é bem simples, não é nada complexo, né? Em termos de operação do Helix. Finalizando aqui, esse é o dashboard que a gente utilizou, caso vocês queiram usar, é gratuito também, é um software de terceiro, dá para fazer um monte de projetinho. A maioria do pessoal usa isso aqui, ou o Node-RED, que é uma outra plataforma também aberta, bem interessante, que é possível. Eu vou deixar aqui alguns desafios, né, caso vocês queiram dar um passo a mais do que essa palestra, deixar algo para vocês. O primeiro desafio clicando aqui na apresentação, vocês vão cair no Google Play, existe um aplicativo que foi desenvolvido por um parceiro, que ele permite capturar os dados de todos os sensores do seu celular, inclusive geolocalização e tudo mais. Veja bem, a gente não se responsabiliza pelo uso desse negócio aí, tá? Aqui a gente não está preocupado com Lei Geral de Proteção de Dados, é um protótipo, é um projetinho para teste, né? Então você pode ali coletar informações de caso o seu smartphone tenha esses sensores, por exemplo, giroscópio, sensor acelerômetro, inclusive aceleração linear, né? Iluminação, geolocalização, esse é perigoso, né? Então você tem um painel que você consegue ajustar de quanto em quanto tempo você quer enviar esses dados para o Helix, e aí você consegue, através de um dashboard, monitorar uma pessoa ou um parâmetro para você brincar. É o caminho mais curto, tá? Depois a gente tem um outro aqui, para quem gosta mais de eletrônica, aí, quer pegar um Node MCU, por exemplo, no GitHub tem todos os links, inclusive exemplos de código para vocês usarem, tá? Esse é um DHT11, sensor de temperatura e umidade. Imagina você vai fazer um teste aí, monitorar a vacina, né? Você vai colocar um dispositivo dentro da caixa de isopor lá, a vacina está andando pelo país, você quer monitorar, né? Então você pode colocar um ESP32, aquele com GSM, e enviar os dados em tempo real, monitorar a qualidade, né? Ou se essa vacina não foi adulterada, não sofreu nenhum problema no transporte, né? Então, por exemplo, você pode fazer esse projetinho, é bem interessante, tem todo o detalhamento depois lá no GitHub. Esse é um terceiro desafio para quem gosta, né? Para quem gosta de coisa mais avançada, aqui é integrando tudo. É você pegar um aplicativo, tem o link dele também para smartphone, onde você tem lá a comunicação via MQTT, e aí sim, acionar a parte de banco de dados, usar o Postman para integração, gerar dashboards com Power BI, com o que você quiser com Excel, né? Fica muito bonito, dá para fazer um projeto bem bacana também. E os detalhes vocês encontram todos no nosso GitHub, tá? Aqui estão os links, né? Para que caso vocês queiram dar continuidade, né? E tem tudo por aí. Se quiser falar conosco aqui pelo FireLab São Paulo, quiser fazer alguma proposta de parceria, é comigo mesmo. Manda um e-mail aí que a gente tenta viabilizar o que for possível, tá ok? No mais, queria agradecer a todos vocês, obrigado aí pela audiência, né, pelo convite do professor Silvio. Espero que esse tempo que nós passamos juntos aqui tenha sido interessante, que vocês tenham visto algo novo, né, que possa auxiliar